Mais um vídeo do André Lopes. Eu tô na estrada, tô a caminho de São Paulo e em alguns momentos que a gente tira assim um tempo, a gente consegue trazer um pouco de informação para o nosso canal. E a informação assim que é muito relevante no mercado, porque a gente eu recebo direct, perguntas ali no Stories que vem tendo um desafio no mercado, né? Realmente esse vídeo meu, nós vamos falar hoje sobre contratação de equipe, né? Como que eu encontro, quais as oportunidades que tem no mercado. E esse vídeo, ele pode ser muito útil para o empresário, para o empreendedor, né? Ou também para as pessoas que estão procurando uma recolocação no mercado. É isso que a gente tem que pensar. Se eu estou buscando uma recolocação no mercado, o que eu realmente tenho que fazer? O que eu realmente tenho que acelerar atrás, tem que organizar em questão de currículo, em questão até mesmo de comunicação com as empresas para eu conseguir uma possível recolocação muito melhor no mercado. Tá? Eu quero falar um pouquinho primeiro sobre a situação de vagas no Brasil inteiro que nós temos, né? Tem muita vaga de consultor. Para você ser realmente comercial, ser vendedor de formatura, vendedor de contratos de fotoimagem, até mesmo vender fotoimagem antecipada, tá? Então existe essas vagas abertas no mercado hoje, sim. Tem um mercado gigantesco. Pra você ter ideia, eu tenho hoje negociação Manaus, Fortaleza, interior ali do Piauí, Maranhão também, Imperatriz do Maranhão, né? Então tem várias cidades que estão hoje precisando, sim, tanto de um comercial, que é para essas vagas que eu comentei, né, que é para vender formatura, que é para negociar também, negociar contrato de fotoimagem, negociar até mesmo a foto, né, o álbum, enfim, para o formando final já. Então existe essas vagas sim. E uma outra vaga que é importantíssima, que eu tenho algumas empresas também que estão precisando hoje, inclusive no sul, aqui tem a região de Minas Gerais também, bastante empresa precisando. Porque eu falo com os empresários, eu estou hoje dentro do projeto 8X e mentoria, e a gente vê que, assim, se eu tivesse um colaborador bom ali para abraçar a causa realmente na gestão, na venda, o negócio ia voar. Entendeu? Porque o cliente está ali, as faculdades estão voltando e está ali. Eu preciso atender ele bem, eu preciso ter o alinhamento da venda, essa situação de uma boa apresentação, isso é importantíssimo. Mas só voltando, então assim, a situação do comercial realmente, né? Para todas essas cidades, é o comercial, consultor e consultor também de fotografia. E hoje eu falo, né? Falo, André, qual que é o melhor perfil para eu contratar e tudo mais? Gente, eu sempre coloco um ponto em todos os meus vídeos, e eu já falei bastante dessa situação de contratação, e tem um ponto que é muito importante, que eu nunca fui muito assim de contratar pessoal que já é do mercado, sabe? Quem já é do mercado. Por quê? Quando você traz um projeto novo de fotografia, por exemplo, ou você modernizou a sua festa, o seu evento, e você quer trazer alguém para comercializar isso, se você tem um modelo novo de apresentação, e a pessoa vem com os vícios lá de outras empresas que ele já trabalhou, é desafiador para você colocar essa pessoa realmente nos eixos e ele fazer produzir realmente. Como que você faz para isso acontecer? Então, esse ponto eu sempre acabei eliminando. E aí eu trago gente nova realmente. Eu trago gente nova, não tenho medo de gastar tempo, gastar energia para trazer gente nova, para realmente ele começar uma doutrina ali, né? Desde pegar a essência da sua empresa, conhecer o que é a sua empresa, a cultura da sua empresa. E aí ele pega a metodologia que você está operando, ou que você está implantando na sua empresa hoje, até mesmo como se for, pode ser Foto 8X, pode ser método Pron também. Ele pega essa metodologia, ele é treinado em cima dela e, gente, ali tá a ação. Claro, faz diferença do profissional, dele ser, cara, ele ter o olho brilhando, ele ter essa vontade, ganância realmente de negócio, e também ganância de ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma, uma ganância saudável de realmente ter um salário bom e ser provedor na família dele, na vida dele. Sem dúvida nenhuma, isso é importante hoje e é isso que a gente vem trazer. Então, só para validar esse ponto, eu sempre
trago pessoas novas de mercado, eu pego a galera de faculdade mesmo, ou os formandos que se formaram com a minha empresa. Imagina só, quantos formandos passa pela sua empresa que se formaram? Você tem, com certeza, você deve ter no sistema aí o cadastro de todo mundo. Se você mandar a vaga por e-mail para eles, vai surgir muita gente boa. Se a pessoa tem um interesse em trabalhar com eventos e se formou com você, ela já tem tatuada no seu coração, no coração dele, né, do formando, a sua empresa, a sua marca. Então é muito mais fácil você trazer ele para o seu mundo e ele realmente desbravar, né, esse mercado comercial. Estou falando muito em cima de profissional para vendas mesmo, né? Vender formatura, vender fotografia, enfim, todos esses pontos aí. Então, aí esse perfil novo, esse perfil de trazer um cidadão novo que você precisa formar ele. Agora eu vou te falar, você que é dono da empresa, você que é gestor, a energia que você precisa colocar muita experiência sua, junto com metodologia para fazer a coisa acontecer. Muita gente fala, né, treinamento, é importantíssimo, mas você tem que ter esse método muito claro do que vai ser feito em cima desse treinamento, onde é o começo, onde é o meio, é o fim. Eu até inclusive tenho um passo a passo de treinamento de equipe comercial que eu sempre fiz. Ele é bem extenso assim, ele vai por 2 semanas. É 2 semanas denso que eu grudo no cidadão, ele fica do meu lado, acompanhando tudo que está fazendo. Inclusive quando fala de prospecção, inclusive quando fala de ação direta, de diálogo com as turmas. É ali que você já vai ver se o cara vai realmente fazer a diferença dentro do seu negócio ou não. Esse é o trabalho do gestor realmente, né? Desse treinamento, desse acompanhamento micro detalhe para você passar para ele a sua experiência e passar cada dia mais a cultura da sua empresa, porque o que você fala na sua empresa tem um poder gigantesco. A sua palavra hoje, se você for gerente, se você for proprietário da empresa, a sua palavra tem um poder gigantesco e aí ele ouve qualquer coisa que você fala, aquilo para ele é a maior verdade, porque ele é seu colaborador e ele acreditou em você para realmente trabalhar na empresa. E aí que vem o ponto importante, né? O quanto você precisa ser disciplinado, organizado, em questão de toda a metodologia que você vai passar para ele pegar essa essência sua, essa essência da empresa, para ele fazer dar resultado. E isso ele vai levar, se ele absorver tudo isso, ele gostar, ele falar, nossa, peraí, me encontrei, eu gostei do meu gestor, gostei do proprietário da empresa, nós estamos alinhados no que a gente vai realmente comercializar, aí sim a coisa realmente vai acontecer e forte, tá? Então vamos lá, vamos pro perfil. O perfil desse comercial que eu gosto muito de trazer para o nosso negócio é um perfil, então, que eu falei, né? Do formando que passou pela sua empresa, possivelmente ele está em busca de trabalho, no mercado de trabalho e tudo mais. Ele pode ser uma pessoa muito boa para trazer para dentro de casa, para você trazer. E eu falo também de você abrir vaga e nunca fechar essa vaga de comercial. Inclusive, você vai montar um roteiro, né, um texto aí dessa vaga, tem que ser muito bem escrito em cada ponto, falando da sua essência realmente. Mas você não pode esquecer de algumas coisas, né, que eu acho que é primordial hoje. É importante falar que essa pessoa precisa ter tempo para ela se deslocar, ela precisa ter tempo para abraçar a empresa em horários, tanto de manhã quanto à noite. E à noite tem muitas faculdades grandes que ele precisa atender, então ele precisa ter tempo sim à noite para atender as universidades. Então isso precisa estar no escopo ali, quando você desenhar a vaga, precisa estar ali nas características, né? Você busca alguém realmente com disponibilidade de tempo de manhã e à noite, né, que tem esse tempo para mergulhar dentro da empresa e trabalhar em prol disso. Aí você vai falar assim, André, mas cara, estamos falando em, sei lá, 5 horas de manhã, mas 5 horas da noite passou do horário normal de trabalho de uma CLT. Eu concordo com vocês, concordo plenamente. Sabe como que eu sempre controlei minha equipe, deu muito certo para todos vocês assim que são gerentes e também são proprietários hoje. Você vai falar, nossa André, eu
eu não consigo deixar a galera livre assim. Eu tenho um horário determinado, começa às 8 horas da manhã e às 17 horas, né, com mais horário de almoço aí, às 17 horas encerra o expediente. É esse horário que a minha equipe trabalha aqui, esse horário que a minha equipe realmente trabalha. E eu cumpro, e eu gosto que a galera realmente vem aqui picar o cartão, enfim, tudo mais. Eu trago um pensamento para você, né? Será que isso realmente traz resultado hoje? Com esse nosso novo jovem, né, que tem muita coisa online, ele está aprendendo, tem curso, tem um monte de situação online para ele fazer se ele quiser, para ele trabalhar no tempo dele, porque no online não tem muita hora para você trabalhar, em qualquer momento é momento. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, você trouxe ele, né? Vamos falar que ele é recém-formado e tal, tem esse brilho no olhar, essa vontade de fazer. E aí ele se depara com a sua empresa com o horário das 8 às 17. Primeira coisa que ele vai pensar, nossa, que empresa antiga, né? Hoje todo mundo já, o horário completamente livre para trabalhar. E eu falo do horário livre porque minha equipe era livre. Isso lá em 2012 já, 11, 12, 13, eu já tinha isso de liberdade total. Eu vou falar para você, era um desafio meu a gente vencer essa situação com o meu sócio. Porque o meu sócio também não gostava dessa liberdade que eu dava para minha equipe. Só tinha um detalhe, a gente batia meta em cima de meta, vendia pra caramba, né? Por que eu comento isso? Eu dava liberdade total para eles. Eles não precisavam estar no escritório às 8 da manhã, eles não precisavam estar no escritório até às 17 horas, não existia isso. Tinha comercial meu, só para vocês terem ideia, que ele, 11 horas da manhã, desde quando eu ligava para ele e via barulho, blá, 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 blá. Onde você tá? Puta, André, tô correndo na academia. Ah, bacana. Cara, você consegue comigo fazer um horário hoje, sei lá, 14 horas, 15 horas, pra gente bater um papo rápido sobre turma tal, pra ver como que tá, enfim? Sim, sem dúvida, eu vou estar aí, tá bom. Sabe por que eu tinha essa liberdade com eles? Porque eu tinha um plano, uma metodologia de prospecção, de atendimento a cliente, que ele tinha que ter de 40 a 50 turmas em atendimento. Eu tinha um CRM organizado, que o meu lá em 2011, 2012, 2013, gente, era num caderno ainda, mas ele tinha que me trazer aquilo lá atualizado. Então eu tinha um método de trabalho, e esse método de trabalho me dava tranquilidade para falar assim, cara, você fala o que você quiser, velho. Se você falar, tinha né, no começo eles falam, nossa, André, posso reservar um horário, eu vou no médico, tá? Eu vou no dentista tal hora da tarde. Eu falo, cara, nunca você precisa pedir isso para mim. Você vai fazer o que você quiser com o seu horário. Agora, em nossas reuniões aqui, quinzenais, para você trazer o CRM preenchido, trazer a prospecção que você fez, enfim, em cima do treinamento que já tinha sido dado. Se você não trouxer, aí a conversa vai mudar completamente. E não é uma situação que eu vou te pressionar, não. De maneira nenhuma. Eu não vou te pressionar. Eu só vou entender que você não fez. Se você não fez, não tem sentido para você essa parada aqui. Você concorda? Você tem liberdade total. Você pode trabalhar de manhã, você pode trabalhar de tarde, você pode trabalhar de noite, trabalhar no tempo que você quiser. Eu dou sugestão para você fazer o seu trabalho. Por exemplo, prospecção de manhã nas faculdades, prospecção à noite, logo na entrada das aulas. Eu sempre gostei dessa pegada, né? Hoje em dia a gente tem prospecção via digital, né? Então em qualquer horário você pode fazer prospecção. Então ele tinha que produzir o que nós estabelecíamos de meta, juntos. A meta a gente desenvolvia junto. A gente abria lá o painel de uma faculdade, por exemplo. Vou falar de uma faculdade PUC, por exemplo. A gente abria lá, tinha 380 comissão de formatura de todos os cursos de todos os anos. Quem é as comissões? Por exemplo, a ADM, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Cadê os contatos dessa comissão aqui? Então a gente alinhava tudo isso antes para realmente deixar tudo certo do que a gente ia, do que era o trabalho dele, do que ele teria que me entregar naquela quinzena, do que ele teria que me entregar naquela quinzena, tanto em prospecção quanto reunião com turma. Então eu tinha esse procedimento e ele trabalhava em cima disso. Eu tinha uma assistente comercial, sim, e ela verificava isso de vez em quando com eles, como que tá tal. No meio da quinzena, numa semana, 10 dias, ela dava uma olhada para ver como que tava e me trazia já um parecer. André, fulano já fez isso, já tá com tantas turmas, tá em reunião, tá em 2, 3 dias, cada 2, 3 dias ele fala com todas as turmas dele, ele tá super antenado assim. Quer dizer, se o cidadão está assim, está cuidando da turma a cada 2, 3 dias, está colocando as informações todas no relatório de atendimento, que é o CRM, ele está fazendo todo esse passo a passo, sabe qual que é o resultado final?
é contrato dentro de casa. Então, eu tô contando essa história para vocês para contextualizar. Por que eu, André Lopes, eu não tinha horário pré-determinado da minha equipe comercial. Eles trabalhavam o horário que eles queriam. Eu comentei, né? 11 horas da manhã, um cidadão na academia correndo, tá tudo bem, não tem problema. Só que o cara ficava até meia-noite, 1 hora da manhã em reunião com as nossas turmas. Não tem problema, gente. O horário tem que ser livre. Você não pode pesar isso em cima da sua equipe. Quanto mais liberdade você der para esse jovem, só que você tem que estar alinhado em algo que faça sentido para ele. Na questão de prospecção, de atendimento a cliente, da meta, enfim, tudo isso, esse cara vai produzir para você igual um monstro. Mas você tem que dividir isso com ele. Você tem que dividir cada ponto desse com ele para a coisa funcionar. Então você pegue isso, tente implantar na sua empresa. Claro, o que eu estou falando aqui para vocês não é que é uma situação de verdade absoluta. Estou falando de experiência que eu já tive em questão inclusive de resultados. E isso sempre me deu muito resultado dentro da empresa para a gente vender. Tá bom? Então, falando na equipe, né? A gente falou essa disponibilidade de horário. Se ele tiver veículo, né? Eu até coloco sempre que é muito mais aceitável, é muito melhor se ele tiver um veículo próprio, né, para ele fazer os deslocamentos dele e tudo mais. A gente fala, nossa André, mas o online agora eu não preciso ter nem carteira de motorista. Concordo, só que as aulas estão voltando e voltando você vai querer sim começar a fazer reunião presencial, porque a reunião presencial ela tem um peso gigante ainda na operação. É importante você pensar nisso. Então, se ele tiver carteira de motorista, se ele tiver veículo, né, é muito melhor para você contratar. Então, esses pontos são importantíssimos, tá? Inclusive, é importante olhar, validar a carteira de motorista realmente se ele tem, se está válida. Até mesmo se ele tiver um veículo, né, a gente começa a perguntar que veículo que o cara tem, né? Eu até pergunto, né, no meio da entrevista, porque se a gente vai pagar possivelmente combustível e tudo mais, o cara, se ele tiver um Maverick V8, por exemplo, como que ele vai trabalhar de comercial para você, né? O carro faz, sei lá, 3, 4 km com litro de gasolina, né? No preço que está a despesa hoje, não é muito viável. Então, assim, a gente precisa entender qual o veículo que ele tem, se esse veículo também, ele tem tudo organizado no carro, né? É importante você olhar isso, porque já aconteceu de comercial meu sair e ficar preso numa blitz, por exemplo, né? E, assim, só que eles sabiam que eles não podiam me ligar. Numa situação dessa, não adiantava ligar pro André que eu não ia conseguir resolver o problema dele, né? Claro que a gente estava sempre de portas abertas para atender eles no que eles precisavam, mas não, o cara foi preso numa blitz, alguma coisa tinha com o documento no carro dele, então é importante você validar isso também. Ele ser um colaborador, se ele é formado ou não, porque eu dei a dica aqui para vocês divulgar nos formandos de vocês, né? Se ele é formado ou não, gente, isso é um detalhe, hoje em dia não tem mais um peso gigante, sabe? Não tem mais um peso gigante, mas você tem que deixar essa vaga aberta para você trazer esse colaborador e você fazer uma análise no currículo dele, se ele já foi vendedor, se ele foi vendedor, por exemplo, um detalhe, se ele foi vendedor de loja de shopping. Tem muito vendedor de loja de shopping e acaba mandando currículo para você. Você tem que ficar muito atento, entender muito ele. Por quê? O vendedor de loja de shopping, possivelmente ele fica ali na loja e ele é o cidadão que fica esperando as pessoas entrar, esperando as pessoas chegar até ele. Isso estou falando da maioria, tá? Isso não é unanimidade, mas é a maioria. Então é importante você ficar atento com isso também. Será que ele é um profissional que ele vai em busca, ele vai ter essa ganância de buscar? Porque quando você fala de meta de prospecção, meta de atendimento de cliente, para fechamento de contrato, você precisa de gente que busque, entendeu? Que não fique esperando. Não pode deixar o telefone tocar da empresa, ele precisa chegar lá antes. Então isso é um ponto aí que vocês têm que rever dentro da contratação, tá? Então eu falei da situação de disponibilidade de veículo, essa situação de disponibilidade de horário é muito importante, entender um pouco também do comercial, como que é a vida dele, familiar e tudo, né? Família, criança pequena, enfim, como que é tudo isso, porque tudo isso pode influenciar sim no trabalho dele, né? Talvez ele não tenha a tranquilidade de trabalhar o dia a dia, então isso é importante você também visualizar isso para abrir essa vaga. Gente, isso aqui serve então para o gerente, né, que está me escutando, que ele pode redesenhar a vaga dele, serve também para você que está procurando emprego, para você já se antenar nos pontos que são importantes que a empresa vai olhar, né? Porque se possivelmente ele assiste esse vídeo nosso, ele vai com certeza começar a buscar isso no mercado. Outros pontos que são
que são importantes também, quando você fala, né? Será que o cidadão tem Excel bom? Ele tem Word, PowerPoint, ou até mesmo conhece coisa além disso, né? Conhece um Canva, por exemplo, ou um Kanban, por exemplo, para fazer a apresentação, ou talvez um Prezi. Todos esses pontos é importante se perguntar, porque se o cidadão não está muito antenado ali no Excel, você vai ter que treinar ele no Excel. Se ele não está muito treinado, que seja no PowerPoint, você vai ter que ajudar ele para ele construir as apresentações, né? Mesmo que você tenha uma apresentação formatada, você mude um ponto ou outro dentro da apresentação, mas é importante que você organize isso e pergunte para ele como que ele é com computador, com o mercado digital. Eu falei Excel, Word básico, PowerPoint, depois você vem falando num Prezi também, num Canva, num Kanban. São várias ferramentas que você tem hoje para você montar uma apresentação muito foda. E ele vai ter que apresentar, ele vai ter que montar essas apresentações para atender os clientes dele. Você vai falar assim, nossa André, mas minha empresa já tem um padrão, eu já tenho uma pessoa que monta dentro da empresa. Ótimo, muito bacana. Se ele é só o cara de contato e relacionamento, também está tudo bem, não tem problema. O que eu sempre comento, a gente precisa aproveitar o melhor de cada ser humano hoje. O melhor de cada ser humano. Isso é extremamente importante, porque você não ficar gastando, batendo em ferro frio. Se o cara não é bom, se ele não é bom, por exemplo, né, no Excel ou possivelmente na apresentação, mas ele é muito bom de relacionamento e tem um contato, uma facilidade, um jeito bacana de se comunicar com o cliente, e isso vai te trazer mais retorno, gente, monta uma estrutura interna, pega uma pessoa que organiza tudo isso internamente e você entrega as coisas mais prontas para ele. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que aproveitar o melhor de cada um. Tá bom? Então isso é importante a gente cuidar dentro do negócio todo. Então eu falei aí desses pontos todos, né, que é importante a gente colocar na vaga: disponibilidade de horário, ele ter essa flexibilidade aí, né, em questão de família também, em questão de, né, da organização deles, se tem criança pequena, se não, tudo isso é importante pensar para você organizar. Quando a gente fala, André, masculino ou feminino para trabalhar na minha vaga? Olha aí, ó. Esse é um ponto também que ele pode ser das duas formas, né? Você pode trazer os dois. Eu já tive comercial feminina que voava, e eu já tive comercial feminino também que entrava na reunião e entrava chorando já na reunião nossa de CRM e tudo. Então é um ponto muito, muito importante de você conhecer um pouquinho até a personalidade da pessoa, tá? Mas assim, tanto feminino quanto masculino. Eu falo hoje algumas vagas, até quando eu falo de fotografia, para vender o contrato para comissão, né, o contrato mãe e tal, até mesmo para depois cuidar dos alunos. Quando você fala nas meninas, realmente, na parte feminina, ela tem uma sensibilidade diferente. Quando você fala de foto, quanto que mulher quer ficar bonita numa foto? Será que é importante ela ser antenada com isso e ela passar isso para o nosso cliente? Ela vai passar com uma verdade única que ela usa para a vida dela, e ela vai passar aquilo adiante. Isso pode fazer uma diferença gigantesca, sim. Então é importante a gente ser antenado nisso também, né? Tanto para a parte feminina, com esses detalhes todos, né? De maquiagem, cabelo, enfim, que ela é super antenada, ela gosta de foto boa, e ela vai passar isso para os alunos e para a maioria das comissões de formatura. E um ponto importante também, a maioria das comissões de formatura nossa, pode ter certeza que são femininas. As mulheres sempre acabam sendo a maioria dentro das comissões de formatura. Pelo menos é o que eu tenho de exemplo aqui de São Paulo, Minas Gerais, que a gente já trabalhou muito. Agora a gente também está entrando em outras cidades do Brasil, e isso é um número que sempre é maior, assim, sempre tem muito mais mulher nas comissões de formatura do que homem, né? Então isso é importante também, tá bom? Falei vários pontos aí, e eu queria falar depois um pouquinho sobre a situação do gerente, né? O gerente precisa fazer uma entrevista bem feita, precisa ter um roteiro de entrevista, tem várias perguntas para se fazer hoje numa entrevista para você identificar realmente. Eu sempre fiz várias delas, eu tenho 1, 2, 3 roteiros para a gente contratar hoje. Só que eu vou te falar uma coisa, vou ser muito sincero, eu já errei demais na contratação, já acertei muito, mas também errei. Então por quê? E isso traz uma experiência pra gente fantástica, né? Porque você vai aprender no dia a dia como você tem que cuidar
desse cliente, como você tem que cuidar realmente, como você tem que, do cliente não, né, do nosso colaborador, como você tem que ser antenado em trazer uma pessoa muito boa. Mas assim, você precisa de acompanhamento? Sim. Você precisa de metodologia? Sim. Você precisa de treinamento pesado? Sim. São vários pontos que compõem esse colaborador aí. Você precisa ficar antenado, você que é gestor e proprietário, para contratar, é ter esse olhar clínico, né, do brilho no olhar, essa ganância, essa vontade dele fazer e tudo mais. Uma dica aqui para as duas partes, tá? Tanto para quem está contratando ou para quem quer ser contratado. Pra você ter ideia, eu abri a vaga e no dia de entrevista, toda semana eu fazia entrevista. Marcava um dia por semana e fazia lá 4, 5 entrevistas em comerciais. Toda semana eu fazia isso. E aí quando você marca e agenda isso, e você tem lá uma sequência de entrevistas que vão acontecer no dia. Eu sempre marcava de 45 minutos a 1 hora para fazer entrevista. Se a entrevista se estendeu, é que possivelmente você gostou desse colaborador e você pode falar mais com ele. Enfim, se você agenda e o cidadão não chega na hora certa, ele atrasa geralmente, né? Atrasa ali meia hora, 1 hora e tal para chegar na entrevista. Ali já é um sinal do que ele busca para a vida dele. Ali já é um sinal do que realmente tem por vir no futuro, sabe? Eu levei isso sempre como uma verdade. Se o cidadão não chega no horário certo, ele já não tem, para mim a coisa aí já complica um pouquinho, porque o cidadão tá sem vontade, não faz sentido para aquele trabalho, ele tá indo porque alguém tá falando para ele, você tem que arrumar um emprego, vai fazer entrevista. Aí não tem vontade, não tem essa ganância, não tem desejo que as coisas aconteçam, não tem desejo de melhorar a vida. Então, aí é uma situação dele também. E eu já, mesmo assim, eu tinha passava pela nossa RH antes, né? Ela fazia essa entrevista e ela já falava: André, esse cidadão aqui atrasou 20 minutos para chegar na entrevista e, enfim, ela já me trazia essa informação, né? Então eu já sabia aí o que eu podia talvez esperar dessa pessoa aí, de conversar um pouquinho mais para entender o mundo dele, entender tudo que aconteceu aí. Todo mundo pode falar assim: nossa, né? Uma entrevista em São Paulo, por exemplo. Estou fazendo uma entrevista em São Paulo, cheguei atrasado por causa do trânsito. Gente do céu, quando que São Paulo não tem trânsito? O trânsito já é fato, já existe todo dia, não é uma coisa que nasceu hoje, não é uma coisa que tem hoje o problema do trânsito e você não conseguiu chegar porque você ficou preso no trânsito. Não, isso já existe a vida inteira, você tem que se antecipar, sai 2 horas antes, 3 horas antes se for preciso, você tem que chegar no horário, então isso é muito importante para a coisa realmente acontecer, tá bom? Tem várias dicas aí, tem muita coisa para falar ainda de comercial, mas você que está assistindo esse vídeo nosso, né? Se você é empresário, tenho várias dicas que eu deixei aqui. Se você é um colaborador, procura uma vaga para ser consultor ou possivelmente gerente, manda um contato pra gente, porque eu com certeza vou conseguir te encaixar, vou conseguir alinhar o seu trabalho aí, um contato rápido para você fazer a entrevista em uma dessas empresas em todas as capitais do Brasil e outras cidades também que a gente está dentro hoje e a gente precisa cooperar com todos esses nossos colaboradores, tá bom? É isso aí. Falando um pouquinho só de gerência, quando você fala de contratar um gerente, né, André, o que eu preciso para contratar um gerente comercial que seja foda, que faça o meu negócio crescer e tudo mais? Vamos fazer o seguinte? No próximo vídeo, esse vídeo aqui vai para o meu canal do YouTube, fala o seguinte: clique no sininho, clique no se inscrever no canal, clica também no joinha. Quanto mais a gente tem, né, essa comunicação e vocês ajudam a gente a compartilhar tudo que a gente está colocando de conteúdo hoje no nosso YouTube, no nosso Instagram, é melhor, porque você vai instruir mais gente, você vai compartilhar informação que pode ajudar muito a empresa que você está inserido hoje, ou a sua empresa que você é proprietário, você é empreendedor, tá bom? Joinha, clica no se inscrever, clica no sininho e vamos com a gente que a gente tem muito para falar ainda. Tamo junto, valeu, André Lopes.